Jorge Ávalo era um homem de rotina. Trabalhador, experiente, conhecia cada canto daquele pedaço de terra como as linhas da própria mão. Por mais de 20 anos percorreu o mesmo caminho, sempre ao amanhecer, indo até o deck para verificar os barcos e às vezes colher mel de uma caixa deixada próxima à mata. Era o tipo de coisa que ele fazia no automático. Mas naquele dia, alguém, ou melhor, algo, já o observava. O que se seguiu foi rápido, letal e impensável até mesmo para os moradores mais antigos da região. Um ataque repentino, cruel, vindo de onde ninguém esperava. Não houve tempo para gritos nem chance para defesa. Só os rastros na terra molhada, a madeira suja de sangue e a ausência gritante de Jorge ao longo do dia. Mas como tudo aconteceu? Por que um animal selvagem, normalmente esquivo, cruzou o limite entre o instinto e a tragédia? E por que voltou? O que parecia apenas mais um caso isolado de ataque animal se revelou bem mais complexo, com investigações, buscas, registros assustadores e uma perseguição que se desenrolaria por dias em meio à mata pantaneira. Enquanto a comunidade local tentava lidar com o medo e o luto, pesquisadores e policiais ambientais mergulhavam em uma caçada delicada, capturar a fera viva. O que levou essa onça pintada a agir assim? Foi fome, defesa, ou havia algo mais por trás daquelas garras afiadas e do olhar faminto que voltou ao cenário do crime? Neste documentário você vai acompanhar cada detalhe dessa história real e sombria, desde o cenário tranquilo que precedeu o ataque até o momento em que o predador foi finalmente encontrado, e o que se descobriu sobre ele, sem romantização, sem filtros, uma visão crua do que acontece quando os mundos se cruzam e a selva decide não recuar. Prepare-se para entender a tragédia, o contexto, a ciência e a fera. Você escutou o barulho? Olha o tamanho do rastro dessa onça, cara. Antes do ataque. Jorge Ávalo não era apenas mais um caseiro, era parte viva daquela paisagem. Por quase 2 décadas ele esteve ali, entre barcos, pontes de madeira e árvores que testemunhavam sua rotina diária. O pesqueiro conhecido como Touro Morto, às margens de um rio do Pantanal sul-mato-grossense, era o seu lar. Um pedaço de mundo cercado por águas tranquilas, palmeiras largas e silêncios que só o mato sabe guardar. Todo dia, sem exceção, Jorge acordava cedo. O primeiro a levantar, o último a dormir. Caminhava sozinho até o deck, verificava os barcos que os pescadores usavam, observava o nível do rio e cuidava de uma pequena caixa de mel instalada próxima à mata. Não havia alarde, não havia pressa. Era um ciclo natural, como o sol subindo no céu e os pássaros tomando o ar. E era exatamente por isso que ninguém percebeu o que estava prestes a acontecer. Na manhã anterior ao ataque, nada parecia fora do comum. Jorge havia conversado com conhecidos, feito seus afazeres normalmente. Nenhum sinal, nenhum presságio. Mas a floresta, ela sim, já mostrava mudanças. Pegadas não identificadas foram vistas na margem do rio. Galhos partidos, cheiro forte próximo ao curral. Pequenos sinais que em regiões como o Pantanal costumam ser deixados de lado. Afinal, ali, encontrar rastros de onça não é exatamente novidade. Elas fazem parte da vida, mas nem toda presença é inofensiva. Ao anoitecer, moradores disseram ter ouvido um barulho estranho vindo do mato, um som abafado como de algo grande se movendo entre as folhas. Ninguém imaginou que aquilo estivesse espreitando tão perto da casa de Jorge, ainda mais àquela hora. Mas a onça já estava ali, silenciosa, oculta, observando. Durante a madrugada, uma câmera de segurança instalada na propriedade registraria algo peculiar. Uma movimentação entre as árvores próximas à ponte. O que para os olhos desatentos pareceria apenas sombras, revelaria mais tarde, ao ser ampliado quadro a quadro, o formato inconfundível de um corpo agachado e felino. Às 5 horas da manhã do dia seguinte, Jorge acordou como sempre. Vestiu-se, pegou seus objetos habituais e saiu pela porta. O céu começava a clarear. O ar ainda era fresco e o silêncio do mato dava a impressão de tranquilidade. Mas algo, ou alguém, já havia se antecipado a ele. A onça não estava apenas caçando. Ela estava esperando.
E Jorge, naquele instante, já estava dentro da zona de risco, sozinho, inconsciente, a apenas poucos passos da ponte. O que aconteceu dali em diante é o que vamos tentar reconstruir, e para isso precisamos voltar ao ponto exato onde tudo começou a desmoronar. Mas primeiro temos que entender: o que leva um predador a quebrar seu instinto natural e transformar um homem em alvo? A resposta pode estar na fome, ou na defesa de um território, ou em algo que ninguém percebeu até agora. No próximo capítulo, vamos mergulhar na manhã do ataque, no silêncio que foi rompido e no momento em que a selva decidiu agir. O ataque. Onça vai comer o Jorge, Dão? Não, como não. Aqui é a casa dele, aqui, ó. Na manhã de 21 de abril de 2025, Jorge Ávalo, de 60 anos, iniciou sua rotina habitual no pesqueiro Touro Morto, localizado no Pantanal sul-mato-grossense. Como sempre fazia, caminhava em passos tranquilos até o deck da propriedade. Na mão carregava seus itens habituais, provavelmente uma ferramenta ou uma sacola para o mel. Nada indicava que aquela manhã seria diferente. Mas àquela altura a rotina de Jorge já havia sido quebrada. Ele é que ainda não sabia. A onça pintada que o espreitava havia dias, talvez semanas, conhecia cada passo dele. Seus horários, seus caminhos. Sabia que naquela hora ele estaria sozinho. E, acima de tudo, sabia que ali, naquele trecho entre a casa e a ponte, era onde ele mais se expunha. Sem saber, Jorge já estava no meio de uma emboscada. Relatos posteriores confirmariam: ela estava ali por perto. Alguns amigos da família, dias antes, notaram pegadas frescas próximas à mata. Um deles chegou a alertar sobre o risco, mas como é comum no Pantanal, pegadas de onça nem sempre indicam perigo imediato. A maioria delas se mantém distante do ser humano. Quase sempre, quase. O que aconteceu nos minutos seguintes não foi registrado em vídeo, ou pelo menos não divulgado pela família, mas pôde ser reconstruído com base nas evidências, trilhas e principalmente nas marcas de luta encontradas no local. Jorge, ao perceber a presença do animal, tentou retornar para dentro de casa, mas a onça, veloz e estratégica, deu a volta pela lateral, cortando o caminho e bloqueando a única rota segura. Foi aí que ele fez a escolha desesperada de correr em direção ao deck, onde havia barcos, água e talvez uma chance de escapar. Ele correu, mas a onça correu mais rápido. Segundo os familiares, Jorge foi atacado no caminho de madeira próximo à ponte. Não houve tempo. A onça saltou, derrubou-o e iniciou um ataque fatal. Garras, dentes, peso, tudo contra um homem sozinho, sem chance de defesa. A ferocidade foi tanta que o corpo foi arrastado por mais de 50 metros até uma área de vegetação densa, onde ela tentou ocultar os restos, um comportamento comum desses felinos após uma caça bem-sucedida. Para a onça, aquele era o desfecho de uma caçada. Para todos os outros, o início de um pesadelo. No dia seguinte, familiares e colegas, preocupados com o desaparecimento de Jorge, iniciaram as buscas. O que encontraram foi uma trilha de sangue, fragmentos de roupa e, por fim, parte dos restos mortais. A confirmação de uma tragédia que até então parecia improvável. Mas o que causou esse comportamento? A fome? Um instinto territorial? Ou algo mais? O que torna esse caso ainda mais assustador é o que veio depois. E o que essa onça fez nas horas seguintes ao ataque. Mas isso fica para o próximo capítulo. A descoberta e o retorno da onça. No dia 22 de abril, o silêncio da mata foi rompido pelo som mais temido por qualquer familiar, o chamado que não é respondido. Jorge Ávalo estava desaparecido há mais de 24 horas. Não havia sinal dele no pesqueiro, nem nos arredores da casa. Não havia barulho de botas no chão de madeira, nem cheiro de café no alpendre. O homem que por 2 décadas havia sido presença certa no rancho, agora era ausência angustiante. Os primeiros a notar foram os próprios colegas da propriedade. Pensaram no início que ele poderia ter ido mais cedo ao mato ou à cidade. Mas o tempo passou e o barco continuava no lugar. O mel da caixa, intocado, e o celular de Jorge, desligado. Foi quando a preocupação virou urgência.
A família, ao ser avisada, se mobilizou imediatamente. O sobrinho de Jorge, um dos primeiros a chegar, conhecia bem os caminhos do tio. Sabia onde ele costumava andar, onde gostava de sentar e observar a paisagem. Mas ali, no chão, havia algo diferente. Pegadas largas, recentes, profundas. E sangue. Não muito, mas o suficiente para causar calafrios. Com apoio de guias locais e da Polícia Militar Ambiental, formou-se uma força-tarefa improvisada. O mato foi vasculhado. As margens do rio foram percorridas palmo a palmo. Foi então que, a cerca de 50 metros da ponte, em meio a uma clareira cercada por vegetação densa, encontraram os restos mortais de Jorge. Parte do corpo havia sido devorado. Tecidos estavam dilacerados e pedaços do que antes eram suas roupas estavam presos entre galhos. Marcas de arrasto no chão revelavam o esforço da onça para ocultar sua presa. Prática comum entre os grandes felinos que escondem suas caças para consumir depois, com calma. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Enquanto os socorristas realizavam o resgate dos restos mortais, a onça voltou. Simulation. Ela retornou ao local do ataque. Não fugiu ao cheiro humano nem ao barulho. Ela se aproximou, silenciosa, determinada, e atacou um dos membros da equipe. Após achar o corpo aí do seu Jorginho, a onça atacou nós aqui, positivo. O socorrista conseguiu se defender parcialmente, mas ficou ferido. A onça só recuou após disparos de advertência para o alto. Esse comportamento, segundo especialistas, é extremamente raro. Uma onça que não apenas ataca um ser humano, mas retorna à cena para defender o que considera sua presa, é um sinal claro. Ela não estava agindo sob impulso, ela estava caçando. As câmeras da propriedade, ao serem analisadas posteriormente, confirmariam aquilo que os moradores já temiam. Nos dias anteriores ao ataque, a onça já rondava o local. Andava à beira da água, deitava-se perto dos barcos, em plena luz do dia, e ninguém notou. Ou pior, notaram. Mas não acharam que fosse sério. Para a família de Jorge, a dor era acompanhada por um tipo raro de indignação. O tipo que mistura tristeza, impotência e um senso de tragédia anunciada. O sobrinho emocionado disse: ela estava mansa, ela sabia o que fazia, ela esperou, e quando viu o momento, agiu. Naquele instante, a prioridade mudou. O luto precisava dar espaço à caçada. Uma caçada não por vingança, mas por contenção. Porque agora o que se buscava não era mais Jorge, era ela, a onça. Após o ataque e o retorno agressivo da onça à cena do crime, a tranquilidade do Pantanal deu lugar a um estado de alerta absoluto. Não era mais apenas o caso de uma tragédia isolada, era a presença ativa de um predador que agora colocava toda uma comunidade em risco. Com o corpo de Jorge Ávalo recolhido e os vestígios da violência ainda frescos no chão, as autoridades entenderam que esperar não era mais uma opção. Uma decisão foi tomada. A onça precisava ser capturada com vida, e rápido. Não apenas para evitar mais ataques, mas para entender o que havia levado um animal como aquele a agir daquela forma. Foi então montada uma força-tarefa composta por 7 profissionais experientes. 2 guias locais, que conheciam os atalhos da mata como ninguém. 4 policiais militares ambientais, armados, cautelosos, treinados para atuar em áreas de risco, e um pesquisador especializado em comportamento de onças pintadas, cuja função era orientar a operação com base em padrões conhecidos desses felinos. O cenário era desafiador. A área de mata ao redor da propriedade era extensa, e o rio cheio dificultava o deslocamento e favorecia o esconderijo do animal. Mas a equipe tinha uma vantagem: a onça não havia fugido para longe. Ao contrário, ela parecia ter adotado aquele território como seu. Na madrugada do dia 24 de abril, por volta das 3 horas, o momento chegou. A onça foi avistada próxima a uma clareira, a cerca de 500 metros do local do ataque. Ela estava magra, mas atenta. Seus olhos brilhavam com o reflexo das lanternas, mas seu corpo não demonstrava medo. Quando a equipe se aproximou, houve tensão. Um disparo de sedativo foi feito com precisão. O animal correu por alguns metros, mas logo desacelerou. O segundo dardo foi certeiro.
Em poucos minutos, a rainha da emboscada caiu. A onça foi imobilizada, monitorada e estabilizada ali mesmo na mata. Segundo os relatos, não houve resistência, nenhum rugido, nenhum ataque, apenas um corpo cansado, arfante, de um macho adulto marcado pelo esforço da sobrevivência e agora por um ataque que o colocou no centro de uma comoção nacional. Uma vez sedada e contida, a onça foi transportada com segurança para a avaliação veterinária. As autoridades confirmaram. Ele não tinha lesões graves, mas estava subnutrido. Seu comportamento agressivo pode ter sido motivado por estresse, escassez de presas naturais, ou por fatores ainda mais complexos. Mas naquele momento, uma pergunta pairava entre os membros da equipe. Por que ele voltou? Por que ele não fugiu? E o que fazer agora? Essas respostas não vieram de imediato, e as decisões seguintes sobre o destino da onça provocariam debates acalorados entre defensores da vida selvagem, moradores da região e autoridades ambientais. O destino do predador. Após a captura bem-sucedida do macho de onça-pintada, pesando aproximadamente 94 quilos, na madrugada de 24 de abril de 2025, a equipe da Polícia Militar Ambiental, acompanhada por especialistas, iniciou o transporte do animal para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, Querás, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Durante o trajeto, medidas rigorosas foram adotadas para garantir a segurança do felino e dos profissionais envolvidos. A onça recebeu sedação adequada, foi monitorada com equipamentos para aferição de temperatura corporal e frequência cardíaca, e teve acesso venoso instalado para a administração de medicamentos, caso necessário. Ao chegar ao CRAS, o animal foi submetido a uma série de exames clínicos e avaliações comportamentais. Os especialistas observaram que a onça apresentava sinais de desnutrição e idade avançada, estimada entre 9 e 10 anos, com presas menores do que o habitual para a espécie. Repercussão e impacto. O ataque da onça-pintada a Jorge Ávalo não foi apenas um acontecimento trágico, foi um abalo sísmico no coração de uma comunidade acostumada a conviver com a natureza. Mas dessa vez, a natureza atravessou uma linha. A notícia se espalhou rápido. Em poucas horas, o que era um alerta silencioso entre moradores de regiões ribeirinhas se tornou manchete nos principais veículos do país. A história de um caseiro experiente, morto por um dos maiores predadores do Brasil em plena luz da manhã, chocou o público. E chocou ainda mais por quão raro esse tipo de ataque é. No Pantanal, ver uma onça pintada não é exatamente novidade. Elas estão ali, nas margens dos rios, atravessando trilhas, às vezes aparecendo discretamente até em registros turísticos. Mas ataques a humanos são praticamente inexistentes. Especialistas afirmam, esse é um dos eventos mais incomuns já registrados no estado. Para os moradores da região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a comoção foi imediata. Não apenas pela brutalidade do ocorrido, mas pelo perfil da vítima. Jorge era querido, tinha história. Não era um visitante nem um aventureiro urbano. Era um homem do mato, um homem do Pantanal. Familiares descreveram o momento como um filme de terror real. O sobrinho de Jorge foi enfático ao dizer que a onça estava acostumada com a presença humana que rondava o pesqueiro há dias e que ela amansou ele, numa frase que cortou como faca ao ecoar nas redes sociais e nas entrevistas. Para ele, não foi um ataque impulsivo. Foi um predador que escolheu seu momento e sua presa. A comoção, no entanto, não se limitou aos moradores. Do outro lado, especialistas em fauna silvestre, biólogos e conservacionistas entraram em cena para tentar explicar o inexplicável. E mais do que isso, tentar evitar que o medo abrisse espaço para a retaliação indiscriminada. Porque quando uma onça ataca, a primeira reação, compreensível porém perigosa, é querer eliminar o problema. E a história já mostrou que, em muitos casos, o que se elimina não é um problema, mas uma espécie inteira em risco. A Polícia Militar Ambiental tratou o caso com seriedade. Evitou julgamentos apressados, atuou com rigor e decidiu pela captura e não pela execução da onça.
Uma decisão que foi elogiada por especialistas e criticada por moradores, em um misto de justiça, dor e desconfiança. Alguns temem que outras onças estejam perdendo o medo. Outros enxergam esse ataque como um ponto fora da curva, algo motivado por circunstâncias específicas, como fome extrema, idade avançada ou perda de território. A verdade é que não há consenso. O que ficou evidente, no entanto, foi o rastro de insegurança que pairou no ar. Pesqueiros reforçaram cercas. Pescadores passaram a sair em grupos, e as conversas ao redor do fogão a lenha mudaram de tom. Agora havia sempre um "e se?". E se ela tivesse atacado outra pessoa? E se não fosse Jorge? O ataque não virou apenas estatística, virou símbolo.